Cara, hoje para mim, a interação com a IA é tudo, né? O que que eu faço hoje? Hoje eu utilizo a IA. Hoje eu utilizo a IA para gerenciar a minha empresa como parte financeira e gestão administrativa mesmo, né? Uhum. Eu utilizo a cloud hoje como a maior ferramenta para mim hoje é a cloud, e eu utilizo ela como ferramenta para controlar todo o meu sistema administrativo, como parte de contas, recebíveis, entrada, saída, emissão de nota. Ele já tem acesso a todos os documentos que está no computador, né? Já tem, ele já faz toda a planilha, ele já faz toda a planilha para mim, para enviar a contabilidade, tudo isso. Mas não só isso, cara. O mais maneiro que o que eu tô mais curtindo são os projetos, as projeções que ele faz mediante as informações que eu faço. Pô, até livro, irmão, até livro. Se eu depois te mostrar um briefing do livro que ele está escrevendo, porque eu pedi para ele começar a escrever e o que ele me pediu. E como ele pontuou, cara, é absurdo, irmão. É absurdo. Ele pega os pontos onde realmente você consegue botar o seu conhecimento ali para fazer parte do conteúdo, né? Exatamente. Então, aí o que que ele faz também? A vantagem dela para as outras, que eu acho, tá? É uma opinião minha. Como ela pode trabalhar com outras ferramentas, então, assim, se tiver alguma coisa que seja incapacitante para ela, no chat GPT, eu faço fazer inclusão do chat GPT e ela faz o complemento daquilo que é pertinente. Mas, cara, de gráfico, Uhum. planilhas, Relatório completo. relatório, cálculo de avanço, projeções aritméticas, cara. Pô, ele é a melhor. Pra mim, ele é a melhor, entendeu? Eu tenho usado ela, vou te falar como. Eu estou lendo um livro que se chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É do Stephen Covey. Aí, qual foi a minha ideia? Eu terminei de ler o livro, só que ainda não estava muito firme no conteúdo. Ainda não tinha transformado muito o conteúdo em prática. Aí, cara, peguei, como já era um livro renomado, já tem quase 50, 100 anos, salvo engano, eu mandei para a IA, para ela pegar todo o conteúdo que ela tinha no livro, e em vez dela fazer um resumo, eu passar para ela parte, né, do meu dia a dia, da minha rotina, e ela transformar isso em realmente aplicação, baseado nos fundamentos do livro, entende? Entendi. E aí, pô, acabei de ler o livro, saiu lá um template de 2 páginas que eu vou lá, preencho toda semana e acabou. Cara, isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. Eu tenho visto muito essa mudança, não só para a utilização da IA como um conceito de gerenciamento de ideias, porque é um gerenciamento de ideias. Por quê? Às vezes a gente tem tantas demandas, a gente não consegue pontuar, né, o que a gente vai analisar. Mas o que eu tenho conseguido fazer com a IA é o quê? Colocar cada atividade na sua respectiva caixa ao mesmo tempo e direcionar ela para aquilo que eu quero de objetivo futuro, né? Então, Entender qual é o impacto, né, daquilo que a gente está rodando. exatamente, entender qual é o impacto. Você falou aí, é exatamente isso. Quando a gente pega um livro que a gente leu, acha interessante e relevante alguns pontos para colocar na nossa vida prática. Como você já tem uma IA que trabalha com você e ela conhece o Lucas, ela sabe quem é o Lucas numa medida, automaticamente o que que ela faz? Ela faz o comparativo. E isso aí a Cláudia é uma das que mais faz, que faz com mais maestria a Cláudia para mim. Entendeu? E isso é interessante porque, por exemplo, eu sou usuário do ChatGPT desde o lançamento. Então, lançou lá, eu abri, eu já comecei a usar com o mesmo e-mail desde o início. Então, todos os projetos, tudo que foi acontecendo na minha vida, como eu utilizo todos os dias, aquele meu histórico está muito rico. Hoje, por mais que eu utilize um modelo novo, mais forte, pela plataforma já ter o meu contexto de projeto, o ChatGPT ele consegue, por exemplo, eu falar para ele assim: olha, você conhece o projeto XYZ? Eu preciso falar dele hoje. E como ele já tem na história, ele pega todo o meu projeto que eu já falei com ele e ele traz de volta. Então tem muito disso também. Às vezes, a gente focar o uso também em uma só, todos os dias, porque o maior poder dela está em relação ao contexto que ele tem da gente. Exatamente. É o histórico que ele cria, né? É o histórico que ele Uhum. cria. Você sabe bem disso. A gente está no meio de um projeto gigante aí, né? Que é até o foco, nem acabei não te apresentando aí. Como você já é nosso parceiro de canal e já está com a gente há muito tempo,
Então acho que não precisa fazer muita apresentação, mas Bati o recorde do Valdemiro, que ele apareceu 5 seguidas. Acho que eu apareci 7 vídeos seguidos, cara. mas é porque o que acontece? Hoje a gente já tem um histórico, a gente tem o nosso sistema de criação de processos juntos e tal, utilizando a Spectre, então assim, tua empresa, então assim, isso acaba facilitando, né? E lógico, Perfeito. hoje a gente tem um programa de gerenciamento de gestão de processos ligados à certificação, que é o que a gente vai falar de uma certa forma, Uhum. né? Vamos falar com relação a isso. A gente tem isso de positivo juntos e eu tenho visto teu avanço, teu crescimento, né? Então é natural que você esteja mais aqui no canal do que todo mundo. É natural de que a gente alinhe muita coisa junto ao longo desse ano aí. Você esteja em vários podcasts aqui ao longo dos meses, das semanas aí, você esteja com a gente. É aquilo que você me explicou, né? Quando você começar a aparecer, quando as pessoas começarem a te ver, elas vão relacionar o seu nome aos projetos, e aí quando elas tiverem mais e mais confiança, quanto mais confiança elas tiverem na sua entrega, no seu trabalho, mais elas vão começar a associar a sua imagem a essa entrega também. Então, falou de Regstack, falou de processo, a pessoa sabe que a gente tem um vídeo falando disso, que a gente tem isso num projeto implantado, que não é só teoria, sabe? Exatamente, esse é o grande ponto. Exemplo, vamos falar um pouquinho sobre o que é RegStack, vamos falar um pouquinho do Uhum. que é RegTech, para o pessoal poder Certo. entender, né, o que é RegTech a gente já falou disso em alguns vídeos, né, que estão aqui no canal, Tem depois uma série boa, tem uma série uma boa série no canal, para bacana. quem quiser Depois assistir. o pessoal quiser dar uma olhada, é muito interessante. Eu vou deixar depois o link aqui para que todos possam acessar nos comentários. Mas qual é o grande lance da RegTech? É você trazer a parte técnica regulamentando de maneira tecnológica. É você Exato. pegar a parte regulamentar e colocar em tecnologia, que é um caminho para mim sem volta. É um caminho natural, sem volta, e ainda é um caminho novo, né? A gente tem alguns desafios, ainda mais para gente que trabalha com normativas bem alicerçadas de longos anos, como a 9001, 17065 e por aí vai, mas a gente precisa começar a linkar. E isso já tem acontecido, né, no mundo todo. Processos à tecnologia. E o que a gente tem conseguido fazer, o que a gente conseguiu fazer e tem conseguido fazer com a RegStack, que aí é a nossa ferramenta de gestão de processo, cara, isso para mim é o mais absurdo. Dentro desses 2 anos de criação dela e agora, de maturação, e agora dela ela criando, indo para um outro nível aí, até em busca de premiações e tudo, cara, Uhum. é algo surreal e que a gente está colocando no mercado agora. A gente está colocando isso né, E pro trazendo mundo. nós mesmos como case, né? Porque é aquilo, a gente não quer vender nada que a gente não testou. Aí eu acho que o primeiro cliente, a primeira empresa transformada também vai ser a nossa. Boa, e tem que ser assim mesmo, né, mano? Lembra que a gente Uhum. estava numa reunião e em determinada situação, o cara da outra ponta falando sobre processo e foi o que eu falei. Eu falei, cara, primeiro quem tem que testar sou eu. O primeiro que tem que conhecer a ferramenta, se a ferramenta funciona ou não, sou eu, porque sou o idealizador da ferramenta, somos quem vai fazer a coisa acontecer, somos nós que vamos fazer ela ter validade e vamos buscar a melhoria dela, tanto que ela já evoluiu bastante. Entendeu? Mas tem que ser comigo e com você, não tem como ser diferente. Eu não vou botar na empresa do cara vender uma ferramenta que eu nunca testei. E- Isso é loucura de mercado hoje, tá? Isso acontece Uhum. muito com essas empresas que estão começando, que geram aplicativos muito bons. Às vezes a ideia é muito bacana, mas ele nunca utilizou num case, ele nunca utilizou como prática em lugar nenhum. e você vê como é que foi a nossa caminhada, né? A gente não se prendeu à tecnologia. A gente começou o projeto 2 anos atrás, num mar de tecnologias totalmente diferentes, né? Ainda não tinha muita força o Cloud Code, ainda não estava aparecendo muito Codex para desktop, a gente ainda não tinha misturado tanto a parte de engenharia de software com IA, e o programa ele começa baseado totalmente em processos. O primeiro estudo que a gente fez foi o estudo dos processos em si, da portaria, do RGCP, porque a partir do momento que você entende o segmento do negócio, independente de qual tecnologia você está utilizando para resolver aquele problema, você passa a resolver. Porque a grande questão é essa: software hoje em dia
Eu acho que qualquer um vai conseguir criar, mas e aí, quem entende o metajogo do segmento bem o suficiente para saber o que, que realmente resolve no segmento? Quais são os problemas do segmento? É, Então, eu acho que o que a gente vai ver vai ser muitas pessoas que vão unir o conhecimento que elas têm de segmentos com essa vontade de empreender e de desenvolver. Mas, lógico, isso tudo ainda tem que vir com embasamento técnico, independente de como você utilize IA, você tem que ter uma pessoa técnica no seu time para ver o que você está fazendo. Mas, assim, é um caminho muito bom que a gente está seguindo. cara, o que acontece, né? Até para você poder explicar para o pessoal não ficar voando tanto. O que que é Regstack, cara? De onde tu tirou esse. De onde tu tirou esse nome? Vou botar você, porque você que me deu a ideia no final e me. A gente começou sem saber o que estava criando, né? A gente se conheceu nesse projeto e aí você me apresentou todo o mundo de certificação e como é que isso funcionava. E quando a gente foi ver, a gente estava pegando metodologias, né, de outras partes, seja ali de administrativo, de finanças, do bancário, que é onde surgiu o RegTech, e trazendo para o mundo de certificação. Trazendo ali fluxogramas de processo, você ter gates com provas documentais ali que você precisa ter a certificação de um humano para passar por aquele gate. Então, começou como uma automação totalmente interna, foi um desenho ali no papel que a gente fez junto ao longo dos meses, entendendo ali o que a portaria pedia, o que é interessante, né? O desenvolvimento do produto, o estudo que a gente faz não é na tecnologia, é o estudo que a gente faz em si é na portaria, no RGCP. Acho que essa foi a virada de chave. Não começar a partir de qual stack, qual tecnologia que a gente vai desenvolver. Isso aí. A gente começou a partir de qual problema que a gente vai desenvolver e aonde a gente está desenvolvendo isso. Então, a gente começou estudando portarias, escolhemos ali as portarias de eletro, de brinquedos, para criar os primeiros fluxogramas. E como é que funciona o RegStack? O RegStack nada mais é que um orquestrador de processos de certificação. Na verdade, ele começa dentro do segmento de certificação, mas na verdade ele é um orquestrador de compliance. Todos os processos hoje em dia que eles são regidos por uma normativa, que eles precisam de um compliance, seja técnico, jurídico, onde cada passo que você dá no processo precisa ser autenticado, a gente vai conseguir incluir dentro do RegStack. E é exatamente esse o sentido do nome. A parte do stack é porque a gente entende que cada portaria, cada novo processo, cada novo segmento que a gente consegue trazer de compliance é uma camada de uma nova stack que o usuário consegue executar dentro da plataforma. Então, pensa que um usuário pode ter dentro da stack dele a portaria de eletro, de brinquedos e de artigos escolares. Então, acho que esse é o sentido de stack. Bacana, bacana. Ficou muito legal. E é interessante, né, a gente falar de tecnologia. Há 2 anos atrás é muito louco isso. A gente falando com a ABRAC, Associação Brasileira de Organismos de Certificação, que agora virou a BRIC, Associação Brasileira de Infraestrutura, né, da Qualidade. Eu sou um associado e passei a ideia para eles de fazermos uma entrevista, de falarmos sobre IA, tecnologia. E na época, o jornalista o responsável lá falou que ainda era algo muito nebuloso, porque o que que eu falei para ele? Também foi algo muito louco. Eu falei para ele assim, olha só, eu tô trabalhando, criando um sistema por IA para trabalhar no meu organismo. Cara, aquilo naquele nosso começo de tudo no Aham. papel, num fluxozinho de organograma mesmo com apresentação em PowerPoint. Ele deve ter pensado, pô, esse cara quer botar IA e tirar todos os humanos, cara. Mais ou menos isso, porque ele me mandou um texto muito educado, muito polido e político, ele falando sobre isso. Ele falou, cara, mas a gente ainda não tem, a gente ainda está estudando muito sobre IA e aí não temos como darmos essa oportunidade de você falar sobre algo que nós não temos conhecimento. Cara, eu estou falando disso, vão fazer 2 anos, praticamente 2 anos, isso atrás, e hoje a IA ela é imprescindível e utilizada em todas as ferramentas de trabalho de todos, seja para consulta ou seja um Uhum. complemento dentro de uma automação qualquer numa empresa. Então, hoje, a RegStack ela não é só inovadora, ela já pode ser considerada vanguardista e algo que já vinha sendo elaborado, né? Já havia sido pensado lá atrás e agora a gente conseguiu trazer isso como realidade. E hoje, lógico, eu vou cavar
mais uma entrevista dessa. Eu vou buscar uma oportunidade dessa. Eu creio que a gente vai ter até. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o prêmio RegTech. A gente vai falar Uhum. sobre. Depois a gente vai gravar mais à frente falando sobre o Web Summit, mas não é agora, isso é um outro momento. Então, assim, a gente tá entrando num nível agora de utilização da nossa tecnologia, de utilização de algo que a gente amadureceu durante 2 anos, que já é Uhum. realidade, não é estranho mais para ninguém, né? E o interessante é, né? Na primeira versão, na V1 do Regstack, que ainda se chamava Assert Flow, que ainda Exato. rodava na automação do e-mail, já naquela versão, nós já fechamos mais de 50 produtos certificados lá na V1. E a V2, que é o que a gente está trazendo para o mercado, hoje, eu, salvo engano, acho que ela já tem mais de 50 processos em andamento, correto? Isso, já tem mais de 50 processos em andamento. E o interessante é você ver ela evoluindo, cara. A IA evoluindo, lógico, a gente trouxe a Cloud, né, para trabalhar com a gente junto com as ferramentas que a gente já tinha, as outras IAs que a gente já utilizava, mas é interessante ver a evolução e ela interagindo com os especialistas, com os profissionais da Uhum. qualidade, o entendimento que ela tem hoje da portaria, dando alusão para eles sobre apontamentos em documentos, cara. É isso. Essa é a ideia, sabe? É você fazer com que algo que tinha uma probabilidade sempre de trazer um entendimento de um profissional, entendimento de outro, e isso Uhum. trazer sempre conflitos dentro de uma avaliação de conformidade, porque a gente sofre essas avaliações, não tem jeito. Agora não. Agora você tem na sua mão uma ferramenta que fala: olha, mas se atente para o item tal, observe o item tal da É. portaria, da norma, olha o que ela está falando. Então é coerente atentar, ver o que você acha. Então, esse insight, esse estalo para o profissional e tudo, que está o tempo todo tendo que buscar muitas qualificações, é, trabalha com muitas normativas, muitas portarias, muitas das vezes ele tem muita coisa na cabeça, mas de Uhum. interpretações que não são pertinentes na íntegra à portaria. E aí, de um ano para outro, um profissional outro que mude, isso gera um problema. Agora não. Agora você tem algo sendo padronizado. É uma evolução, é um processo, mas está sendo padronizado, né? E eu acho que a gente acertou também na balança do quanto tem de processo dentro do software e o quanto tem de IA. Por quê? Se a gente for olhar a carga de IA que a gente tem hoje dentro do RegStack, onde a gente está incluindo IA? Exclusivamente na pré-análise de documentos e quando o especialista tem alguma dúvida sobre o documento. Mas isso, se a gente for olhar dentro do fluxo processual, isso é 15% do RegStack. Qual é a grande força do RegStack? É a estrutura processual que a gente montou em cima da conformidade. Porque imagina que tenha ChatGPT, que tenha Cloud Code, que tenha Codex, mas que o analista ainda precise ficar abrindo várias janelas, que ele ainda precise ficar mandando por e-mail, que ele ainda não tenha um processo definido para reger aquela portaria. Ou seja, a IA sozinha, ela não resolve, Exato. porque você tem que formatar ela de forma que você vai incluir ela no seu trabalho. Ela tem que te ajudar a melhorar o processo do seu trabalho. E isso puxa até uma notícia que eu peguei para gente. Tá preparado? Boa, manda Essa aí aqui é que muito interessante. manda aí. Se Vamos lá. tiver como a gente incluir em qualquer operação, para mim tá ótimo. Manda aí. Essa aqui, diretamente da Reuters, cara. A OpenAI, pelo que eu entendi, ela está abrindo uma divisão para implantar IA, processos de IA, dentro das empresas. É a O RegTech que eu estou sendo. entendendo? O que eu estou entendendo disso aqui? Não vale só também ter o modelo. O humano sozinho não é capaz de enxergar de que forma a IA pode mudar a empresa dele. E aí a OpenAI está vendo um mercado de consultoria que é enorme, o modelo já é deles, os clientes já são deles, o que eles estão fazendo? Só botando um produto com um tier mais alto para oferecer essa implantação. Mas assim, para mim o que eu estou lendo é as empresas não estão conseguindo implantar de forma eficiente IA no processo que elas têm hoje. Ou elas não estão conseguindo, elas estão destruindo o próprio processo para botar IA no meio, sabe? Exato. E aí é que tá.
estão pegando e substituindo todo o seu processo, todo o seu histórico de trabalho, que não é o correto, para Uhum. colocar IA. Não, não é isso. A IA ela tem que vir complementando, até porque é o seguinte, ela não vai substituir uma operação que já funciona há anos, e se você virou uma empresa, seja um case de sucesso ou não, uma empresa com faturamento moderado, ou uma empresa de Uhum. reconhecimento internacional, ela não vira isso do dia para a noite. E ela foi gerida e foi feita dessa forma com profissionais muito competentes. Lógico que, se você tem um prompt voltado especificamente para a sua realidade, pô, é muito melhor. Mas para complementar e melhorar o teu sistema, o meu sistema nunca vai ser substituído. Manual, Tá. os meus procedimentos, eles continuam padrões. Mas o É, grande. pelo, É, pelo que eu entendi, irmão, o que eles estão fazendo é realmente um barra um, que é, né, que a gente fala, uma reunião um barra um com cada pessoa da empresa. Eles realmente estão investindo em fazer entrevistas na rotina da empresa em relação ao time, governança, ver se a liderança tá incentivando as equipes a utilizar IA e como está sendo utilizada. Então, acho que eles estão realmente montando um modelo de consultoria para aplicar a IA deles. porque o que acontece? E lá na frente, essa questão de criações de IA, e a gente já conversou sobre isso em off, Uhum. e depois a gente vai trazer isso aqui para um debate. Vamos trazer um outro profissional para bater papo com a gente aqui e a gente poder falar mais sobre isso. Cara, é natural e todos criem a sua própria IA, é natural que todos, numa medida, né? Uhum. Empresas de tecnologia, né? Empresas ligada à automação, como o nosso caso, tecnologia, automação, e certificação, tenham a sua própria IA voltadas para o seu segmento. Então, o status de consultoria ele só tende a crescer. Porque você vai ter profissionais dentro dessas áreas sendo habilitados a darem consultoria para empresas de pequeno, médio, grande porte, falando exatamente sobre o que ele tem de vivência, sobre o que ele utilizou Uhum. daquela ferramenta. E aí ele vai vender aquela ferramenta criada na empresa dele para outro. Isso Sim. vai virar o natural. Agora, tem um grande detalhe aí que eu vejo, e depois a gente falar um pouquinho mais sobre a Regstack, a gente entrando no mérito de como ela visualiza documentalmente as coisas. O que eu penso, tá? Não quer dizer que seja uma realidade, até porque a gente tem um caminho longo no Brasil, tudo tem uma regra, um modus operandi diferente do que a gente está acostumado, muitas das vezes por fora do país, em outros lugares do mundo. Aqui, por exemplo, os Estados Unidos. O que Uhum. acontece? Você tem o Inmetro, você tem a Anatel, você tem dessas entidades portarias normativas. Eu vou colocar o Inmetro diretamente porque a Anatel ela trabalha de uma outra forma, mas o Inmetro, quando ele manda uma portaria e tudo, ele já mandou para consulta pública, nós já visualizamos, lógico, qualquer um pode dar opinião e tudo, mas basicamente, ali é a visão de um especialista que estudou normas nacionais, internacionais, e dali ele criou uma portaria, tudo isso. E ali a gente tem que trabalhar e obedecer aquela portaria. Embasado nisso, todo ano a gente passa por avaliações dentro do escopo que aquela portaria determina. O que eu penso que vai acontecer no futuro? Essa interação, puxando o gancho do que você falou, desse tanto de IA trabalhando no meio, Uhum. trabalhando em empresas, empresas entendendo como funcionam os seus sistemas, principalmente na parte de certificação, seja no Brasil, na China, Estados Unidos, o que for, na Europa, eles vão começar, eu acredito que nós, organismos, vamos começar a alimentar esse sistema com informações direto entre conversas entre IAs. O órgão público ele vai ter a tecnologia dele preparada e nós vamos ter a nossa e nós vamos alimentá-las. E através disso, as IAs desses segmentos vão conversar. E eu entendo que vão diminuir muito as interações pessoais. Isso também pode ser um problema, pode ser um debate, uma discussão. Depois eu quero ouvir comentários sobre isso, Uhum. né? O que que todo mundo acha desse assunto, mas eu acho que isso com o tempo boto aí mais uns 3, 4 anos, vai começar a acontecer, se não antes, para que esses profissionais
essas visitas desses profissionais vão diminuindo em empresas, já que vão existir essas interações através das tecnologias de cada setor, né? Tendo em vista o número de data centers que vão começar a ser construídos no Brasil. Tudo tá mudando, né? Acho que até não é nem uma notícia, mas foi um fato interessante que eu li, foi o seguinte, as pessoas estão começando a utilizar ChatGPT e outras IAs para fazer pesquisas sobre cotação de produtos para comprar. O pessoal está parando de ir diretamente no Google, parando de ir diretamente nos marketplaces e pesquisando por lá. E aí, qual é o movimento que está acontecendo? Anos atrás, quando a gente falava sobre SEO, que são ali as palavras-chave que a gente bota no site, no produto, para o Google responder melhor, para a pessoa se identificar melhor, hoje isso está mudando. Hoje já tem empresas que pegam o seu site, pegam o seu produto e eles preparam o seu site para IA ler melhor. Porque agora a gente sabe que 10, 15, 20% e cada vez aumentando mais, as compras estão sendo feitas a partir da análise da IA. Então, as informações que a gente passava sobre o produto, que era importante para o humano, não são mais. Agora eu tenho que deixar uma informação muito mais detalhada, porque eu sei que a IA vai ler aquilo e vai recomendar o meu produto melhor. Olha o quanto isso muda. Mano, isso muda o jogo. Você trouxe mais um profissional para o mercado, que é a IA como gestor comercial aí, Uhum, como ferramenta, né, que você pode utilizar. Exemplo, eu quero vender meu produto agora, em vez de eu trazer um profissional, eu vou trazer uma IA, aonde eu tenho já um suporte em tecnologia, já tem tudo isso embasado e vou uhum. utilizar esse cara. Então, olha como é que isso muda o jogo. Isso aumenta ah, as lacunas para os seres humanos. Então, assim, como é que você pensa, Lucas? Cara, olha como é que isso é louco. Como é que você pensa? Baseado nessa informação aí, tá? Exemplo, eu peguei essa tua informação aí, vou te confessar, eu já faço isso. Eu já utilizo a IA para fazer consultas para mim de coisas específicas. Eu já utilizo. Já está comprando, né? Eu já estou comprando. Por Mas isso que tu riu, tu já está nisso aí. já estou fazendo, eu já estou fazendo. Mas pensa assim, cara, eu vi a eficácia disso no quesito seguinte, ela me trouxe um bom retorno, eu consegui fazer com que os processos andassem de maneira plena, Uhum, consegui fazer com que os produtos chegassem para mim com as especificações que eu solicitei. Consegui fazer a pesquisa num mapeamento muito maior do que antes, por duas ou uhum. três ferramentas, como esses marketplace, porque ele varreu aonde eu especificamente falei para varrer, e ele tem esse acesso, ele consegue chegar. Eu consegui praticamente mais um profissional comercial para o meu dia a dia. Se ele faz esse comercial de pesquisa solicitado por mim, ele consegue fazer o comercial do tipo de cliente que eu preciso atingir. Você Certo. entende? Não só o produto, eu preciso comprar equipamentos para um determinado processo. Cara, eu consigo agora com ele consegue pesquisar o melhor preço, ele consegue pesquisar onde está vendendo mais barato, sucateado. A gente criou um gestor comercial num alto nível, só que com um custo muito mais baixo. Olha como é que isso é bom e preocupante ao mesmo tempo, né? Você acha que o pessoal de licitação já usa isso, cara? Usa, usa, claro que usa. Claro que usa, claro que usa. Claro que usa, cara. Você pensa o seguinte, cara, eu preciso bater. Tá, olha só, é opinião Eduardo. É opinião Eduardo. Eu falei, claro que usa, pô, pela forma Aham, que você vê. Lógico, tem um sistema antigo que já não funciona mais. Tinha um sistema que o cara concorria com ele mesmo em três, quatro empresas, ele tinha três, quatro empresas, ele botava três valores ali e tal, aquela coisa toda. certo. Só que hoje, com o mercado aberto, a gente com essa entrada na China absurda, você consegue buscar o melhor preço, você consegue buscar o melhor cenário, apresentar esse melhor cenário para a IA e falar: olha só, eu preciso bater qual é a média de leilões que tem com esse valor, qual é a média de preço que é trabalhado, eu preciso bater esse preço, eu preciso ter a melhor cotação de logística, de transporte.
A IA faz isso Uhum. tudo, cara. A cloud faz isso tudo. Ela faz isso tudo. Essa consulta nossa, essa estimativa de Uhum. valores, é o que eu te falei lá no começo. Mano, a gente tem essa ferramenta. A cloud hoje é a que, para mim, hoje é a mais completa. A gente vai falar daqui a pouquinho Uhum. mais sobre ela, mas ela é a mais completa. E o que que a gente pegou disso de positivo, irmão? Na criação da RegStack, né? A gente voltando a falar da RegStack. A gente conseguiu fazer disso com que a ferramenta ela tivesse utilidade, ela tivesse a utilidade de mercado, sem ser algo específico para um determinado mercado, né? Porque a Uhum. RegStack hoje a gente consegue utilizar em qualquer lugar. Se eu implantar Sim. isso numa empresa de varejo, o cara vai conseguir controlar etapas. Se eu implantar numa empresa Concessionária dentro de um processo de venda de veículos funciona. funciona, entendeu? Então, assim, seja leilão, seja sistema de gestão, cara, todo mundo utiliza o IA hoje. Ninguém mais perde tempo olhando as suas planilhas antigas de meta. Ah, o mês passado vendeu tanto, qual foi a média dos últimos tantos meses, dos últimos Uhum. 12 meses? Você joga na IA. Hoje você não faz mais esse trabalho, vamos dizer assim, o trabalho mais pesado, né, que demoraria horas. Você me perguntou o que que eu estava achando dessa mudança toda. E uma coisa que eu costumo fazer é ouvir as pessoas que estão ali na vanguarda junto. Então, um conteúdo muito bom que eu vi semana passada foi do criador do Cloud Code. O, o criador do projeto dentro da Anthropic, que Uhum. faz hoje a gerência do Cloud Code. Aí o pessoal estava fazendo algumas perguntas para ele. Uma das perguntas que fizeram para ele foi o seguinte: o que vocês utilizam hoje para desenvolver o Cloud Code? Aí ele falou: o que você acha? O próprio Cloud Code. A gente não usa nada além do que vocês utilizam, porque a gente utilizar o próprio software é a maior geração de informações que a gente tem, de bugs do que está acontecendo. Entende? E Lógico. outra coisa que ele falou, o entrevistador perguntou para ele se ele considerava que eles iam tomar 100%, né, da programação para vibe coding, que seria ali pessoas não técnicas. Ele explicou o seguinte: vai acontecer de ter pessoas não técnicas sem embasamento técnico, porém o que vai acontecer também e aí ele disse que é até um comportamento que ele vê hoje acontecendo dentro da própria Anthropic, especialistas da sua área trazendo IA para dentro da sua stack e desenvolvendo dentro da sua área. O que o criador, né, do Cloud Code explicou, ele estava vendo um movimento muito grande de especialistas dentro da sua área trazendo a exponencialidade da IA para criar estruturas com o seu conhecimento dentro da sua área. E eu entendi isso muito bem porque eu trabalho com engenharia de dados. Eu trabalhava com isso antes de IA, antes de estar trabalhando. Eu vim do mercado, né? Eu vim do corporativo dentro de engenharia de dados. E hoje as melhores soluções que eu crio com o IA são soluções do meu segmento. Mas faz total sentido, por quê? É onde eu tenho mais capacidade cognitiva independente da IA. Porque a grande diferença entre o que o seu Cloud Code entrega e o que o meu Cloud Code entrega é o que você bota lá. Então, Exatamente. a maior diferença de resultado é o humano dentro do loop. Então, muita gente fala, caramba, quando a gente vai tirar o humano e quando a gente vai deixar a IA desenvolver tudo sozinha? Eu tenho começado a pensar nisso, porque eu acho que a nossa maior fonte de poder é ter o humano no meio. Ter a criatividade e a percepção do Boa. humano que só ele tem. E a IA não vai ter. Boa. Então, se você criar uma IA que ela desenvolve um projeto de uma ponta até a outra, dado um objetivo, sem a interferência do humano. Beleza, você bota essa IA aqui. Essa aqui desenvolve o mesmo projeto, mas ao longo do projeto ela faz interações com o humano e utiliza o contexto do humano para melhorar o projeto. Caramba, o resultado dessa aqui vai sair bem melhor. Porque essa não tira o nosso maior poder, que é a nossa capacidade humana. Entende? Exatamente. Pega o teu potencial, o teu know-how, aquilo que você tem de conhecimento, aquilo que você já sabe trabalhar e utiliza da melhor forma. A IA, o que que acontece? Isso a gente já também já falou no canal algumas vezes e acho que isso a gente vai falar durante muitos anos até as pessoas tirarem da cabeça Uhum. que, lógico, se você não se preparar, se você não estudar, se você não souber trabalhar com ela.
se você não souber trabalhar em cloud, se você não souber trabalhar com prompt, se você não souber uma linguagem de programação qualquer que seja lá na frente, eu sei que isso vai trazer um problema. Ponto. Falando Uhum, isso, nada substitui o ser humano no que tange o quê? Raciocínio rápido, lógico, ideias revolucionárias, até porque a IA foi criada por alguém que teve uma ideia revolucionária lá atrás. Então, todos os seres humanos têm uma capacidade cognitiva que um equipamento eletrônico, qualquer um que seja, tenha. Por quê? Porque o equipamento foi criado pelo ser humano. Então ele não tem como ser substituído, independente do tanto de informações, né? Pô, a IA, por exemplo, a Cláudia, ela recebe informações, seja de uma criança de 3, 4, 5 anos, até um senhor de 90 anos, tentando uhum. eu quero que você faça uma programação para controlar meus remédios, um exemplo. E uma criança falando, cara, eu quero que você controle os desenhos do meu dia. Quais são os melhores desenhos? O que que eu posso ver? Meu pai não vai brigar comigo. E o outro, não. Eu preciso tomar os remédios daqui, minha filha não vai brigar comigo, meus filhos não vão brigar comigo, minha esposa não. Então, assim, ela tem todo esse tipo de informação nela, armazenado. Mas se você não fizer a pergunta certa, se você não utilizar ela da maneira certa, no segmento correto, você tem um equipamento gigante, né? Uhum. É igual a gente usando o cérebro, a gente utiliza 20, 30% do nosso cérebro, né? Sendo que a gente tem muita coisa para avançar nele. Por isso que você aprende. Tem alguns que avançam e vão aprender novos idiomas, e o cara fala 5, 6, 7 línguas. O cara é bom em 3, 4 tipos de matéria, matemática, português, química e física, porque ele está desenvolvendo algo que nasceu, que Deus deu, né? Que Deus deu, enfim, para que você utilize. E a gente minimiza essa ferramenta. Então, o que você falou tem todo sentido. O ser humano ele está no centro da operação de qualquer IA. É só Uhum. ele buscar entender e colocar em prática aquilo dentro do seu dia a dia de trabalho. É que nem a nossa percepção. Eu acho que dificilmente a IA vai ter uma percepção sistemática dos problemas reais do mundo real da forma que a gente tem, porque é aquilo, a IA não está ali olho no olho na sua equipe, conversando com o seu cliente, não está tocando o processo, vendo os problemas que acontecem no seu dia a dia. Exemplo, eu estou montando uma ferramenta para varejo, né, para segmentos de varejo. É uma ferramenta que, a partir dos dados, ela vai gerar ali os sinais de pontos de decisão ali para o gestor. A IA vai alimentar esses pontos de decisão com as informações que ele precisa para essa decisão, mas a decisão continua sendo do gestor. E aí vamos lá. Como é que você chega nisso? Você não chega nisso indo para a IA e pedindo a solução completa. Foi quase um ano e meio de estudo do segmento do varejo. Eu acho que antes é entender o que é um gerenciamento de categorias, o que é uma curva ABC, qual é a diferença das alturas das gôndolas, quais são os principais problemas de SKU que os PDVs têm e que os RPs têm dentro das lojas. Então, assim, não é chegar para a IA e, eu quero montar um sistema que ajude o lojista a lucrar mais. Não, você tem que entender do segmento. Você tem que estar ali na pele do gerente que está ali pegando os produtos do estoque, porque o pessoal esqueceu de pegar do estoque depois que a mercadoria chegou. Quem lançou a nota não viu que o custo aumentou, então não atualizou o preço, então foi para a gôndola com o mesmo preço. E aí, cada vez que você vende o produto, você está tomando prejuízo. Isso é varejo. Ela vai E dar uma aí, informação fria, né? Se for só IA, ela vai dar uma base como um Google da vida daria. Não, embasado no que a gente tem de conhecimento de mercado. Não, mas ele não conhece teu mercado, não conhece teu bairro, não conhece o ticket, o teu budget, ele não conhece teu ticket ele médio. não conhece de pessoa, poxa, ele nunca fez gestão de pessoa, ele nunca lidou com uma pessoa que é você pedir para a pessoa fazer X, a pessoa falar que entendeu X e ela fazer Y. A IA não está preparada para isso ainda. Ela Exato. está preparada para pessoas que ela manda uma pergunta, ela dá a resposta certa. Ela não está preparada para ações que as pessoas não fazem literalmente o que é para fazer. E É, precisa de uma pessoa de fora fazendo essa gestão. eu não, assim, lógico que, pô, aí é meio que a gente vai lendo as notícias aqui, né? E a gente fica meio sempre reticente com algumas coisas, a gente bate muito sobre isso do ser humano e eu sou a favor do ser humano estar no controle de qualquer máquina, isso aí não é imutável,
mas já existe uma movimentação nas big techs para que a IA seja a priori dentro do seu segmento e o ser humano ele seja colocado em uma outra prateleira. É, por quê? A engenharia de software ela vai sofrer ela tem sofrido um grande baque, né? E aí Uhum, o que que acontece? Muitos desses profissionais estão perdendo seu emprego para as IAs. Ou eles aceitam ir para um nível mais baixo, uhum, se rebaixar para só virar um técnico analista de operações da IA, ou ele é desligado das grandes empresas até por conta de custo, questões operacionais, uhum. todas essas questões de escândalos. A IA me fez. A IA me fez jogar um jogo que eu não deveria. A IA me fez. Eu não vou falar outras coisas, porque senão a plataforma Apagou um banco de dados que não a plataforma deveria. derruba a gente. Não, a IA me fez, sei lá, responder assim assado aos meus pais, enfim. E aí isso tá gerando um monte de problema. A IA mexeu com o meu cérebro, ela destruiu minha vida. As ferramentas que a IA utiliza dos Instagrams da vida, tudo isso tem prejudicado o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe. E as empresas têm pagado o preço, têm pago o preço por isso, né? Então, assim, eu não sei Uhum, como isso vai caminhar junto à humanidade. Já me preocupou um pouco mais. Hoje eu acho que o homem voltou ao controle das tecnologias, tá? Ele teve um momento ali, e é muito louco, a gente está falando de um gap de 2 anos. Mas uhum. dentro de um ano eu falei, cara, isso vai se perder. As máquinas, a questão da tecnologia vai avançar tanto que realmente, se você precisar de um profissional para gerir 20, 30 empresas com a IA como gestora, hoje é possível. É possível, mas não é eficaz. Não fica Uhum. bom. Não é saudável para essa pessoa. Então, as pessoas falam assim: ah, não, nós estamos preocupados com a saúde mental do profissional, estamos preocupados com. Ah, então você tem que pensar nisso tudo. Você vai dar Uhum. muita atribuição para esse profissional, gerenciar tudo isso. Ah, a IA faz tudo, tá, mas ela tem que ser fiscalizada. Ela erra também. Tanto que a Cloud tem uma informação, como todas elas têm, olha, ela é passível Para de erro. verificar as informações. Verifica as informações. Para o cara que é preguiçoso, para o profissional Uhum. que é preguiçoso, que muitas das vezes, como a gente já viu casos aí de até reportagens de canais de notícias, com tudo do chat GPT, inclusive o comentário dizendo o que que ele achava do Aham. conteúdo. Então, a gente já viu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que está sendo passado e como está sendo passado no mercado, com relação à tecnologia. A gente colocou a Regstack funcionando dentro da empresa, está rodando muito bem, né? A gente vai falar um pouquinho das etapas dela, Lucas. Eu quero que Uhum. a gente fale mais, mas está funcionando muito bem, por quê? Porque os profissionais estão estudando, estão se preparando e estão entendendo um pouquinho de como ela funciona. Ela é uma ferramenta de suporte, ela não substitui ninguém. Ela é uma ferramenta que agiliza processo? Sim. Porque em vez do cara ir lá, abrir a portaria na hora, ficar marcando e tudo, quando ele linka a informação e joga o documento lá e ela faz a leitura da portaria para ele, olha, atente-se a isso, observe isso, ele olha ali na íntegra o item da portaria e aí faz sentido com a etapa. Então, facilitou a vida dele, a gente ganha tempo. E o que que a gente mais precisa nesse mundo? É de dinheiro? Não, a gente precisa de tempo. A única coisa que a gente não consegue comprar, tempo. E o que que a gente mais precisa ter? Tempo. Então o tempo, ele é o que mais manda. Então se você dentro de uma Aham. operação consegue resumir tempo, aí eu falo como engenheiro de produção, né? Que é o meu trabalho era antigamente era gerenciar tempo para produzir, para escalar, para entregar no prazo, para atender prazo e ter toda uma logística operacional redonda. Então, é exatamente isso. A IA, para mim, no nosso segmento e aquilo que a gente tem visto, ela veio para otimizar e ganhar tempo. Eu lembrei até de uma notícia que teve de um rapaz que foi pego trabalhando para três empresas ao mesmo tempo, com uma performance boa nas três empresas ao mesmo tempo, utilizando IA. Só que aí ele foi demitido porque era contrato de CLT, sabe? Mas, cara, pegaram um cara tendo uma performance boa,
boa, tendo assim, reconhecimento nas Aham, empresas, aham. e o cara tava exponencializando o tempo dele com IA. E aí, como é que fica? E aí? Você pegou a ferramenta, ele entende, cara, é aquilo. A gente, é o que eu falei, o ser humano ele é diferente, cara. Ele dá saída inteligente para tudo. Ele Uhum. pegou uma ferramenta, eu entendo que ele deve ter pego uma ferramenta, um sistema que ele conhece muito bem. Cara, ele operacionalizou a parte regulamentar, que provavelmente deve ser relatórios, a parte que gera Não, mais se trabalho for para você. alguma empresa de tecnologia, então quer desenvolver código, então mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Ele pegou, ele já tem o código padrão em mãos, ele simplesmente só distribuiu em três e foi só gerenciando, ó. E provavelmente ele trabalhava três distintos, porque você tem como dar esse Uhum. comando para IA, você sabe disso. E aí automaticamente, cara, ele tinha o reconhecimento de todas elas, só que não tem como você ganhar isso como CLT. Você faz um contrato de consultoria. Então ele queria a estabilidade de algo que não poderia, mas Ou, enfim. ou- ou seja, é algo que se fosse na PJ, a gente estaria aqui batendo palma para o sistema que ele criou, e não por ele ter sido pego, né? Exatamente. Se fosse na PJ, eu estaria. Caramba, cara, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. O cara virou um consultor absurdo que ele já consegue. Pô, se ele trabalha com três, então ele conseguiu remir bem o tempo dele. E olha como é que isso é interessante, essa informação que você passou. Olha quanto ele conseguiu reduzir de tempo. Se a gente está falando de uma carga de CLT de 8 horas e ele conseguia trabalhar para três empresas, Uhum. e aí? Quanto tempo ele fazia cada uma? Pode botar 2 horas e meia, no máximo 3 horas para cada uma. Eu tava falando com o Gabriel ontem, né, sobre isso. O Gabriel é desenvolvedor da nossa equipe. Aí eu tava conversando com ele de manhã e tava falando, cara, tô vendo aqui as coisas na faculdade, tá muito pegado na faculdade. O Gabriel faz faculdade, né, de tecnologia. E, cara, Uhum. respeito muito, muito ele por isso. Já falei isso pra ele várias vezes. Falei, cara, a gente precisa de alguém com embasamento muito, muito técnico mesmo. Porque eu tenho um embasamento técnico, mas é engenharia de dados. Eu tenho arquitetura de dados, não pega muito na parte de dev, mas tendo alguém no time para trazer esse conhecimento próprio, né, independente de IA, é muito bom porque a percepção que ele tem em cima das coisas que eu estou criando, que eu estou desenvolvendo, às vezes me faz chegar num resultado 2, 3, 4 vezes mais rápido do que eu teria. Ah, eu chegaria no mesmo resultado que ele chegou tendo a base dele? Pô, eu chegaria mais em um ano, com tantos problemas, com tantas regressões. Ele consegue entender o projeto todo e utilizar o embasamento dele para melhorar o caminho para IA. É o que ele estava falando comigo. Agora que a gente tem muito código sendo produzido para IA, o maior foco de nós desenvolvedores vai ser debugar o código, vai ser interpretar o que ela está fazendo, ver o que ela está fazendo de certo ou errado, ou seja, a própria necessidade de saber programar, ela continua totalmente necessária, agora mais do que nunca, porque senão você está mandando uma IA fazer algo que você não consegue julgar, que você não consegue dar um discernimento técnico. Óbvio que você consegue fazer abstrações, pegar ideias suas, fazer abstrações técnicas e ela transformar isso em conhecimento técnico. Mas e aí? Como é que você tem ali uma paridade para saber se o que ela está fazendo é certo ou errado? Aí a resposta vai ser: testa e executa. É esse o caminho que muitas vezes tem uma pessoa com embasamento técnico tira. Em vez de eu ficar ali batendo cabeça, testa, executa, por quê? Porque eu não tenho embasamento técnico e eu não sei os vieses do problema, eu só estou ali testando, testando, aí eu pego o erro, mando o erro para IA, a IA manda uma resolução para esse erro, aí eu pego esse erro, mando de volta. Aí no final das contas eu virei um cara que faz Ctrl+C, Ctrl+V. Enquanto um desenvolvedor que sabe utilizar IA de forma exponencial ali, vai, senta no computador dele, ele consegue saber o problema na unha, o que está acontecendo, em vez de ele abraçar uma opinião da IA, ele já vem com uma e pede o questionamento. Então, o resultado que a gente tira disso é totalmente outro. É muito em relação também ao que você falou sobre caramba, a IA está fazendo tratar as pessoas mal, caramba, a IA está afastando eu dos meus pais. Tem uma pesquisa que está sendo feita, eu não me lembro qual foi a faculdade que fez, deixa eu ver aqui para a gente. Mas eles definiram o seguinte, Eduardo: o viés de autoconfirmação do usuário para IA
faz o usuário viver numa realidade totalmente paralela, porque a IA assume o que ele está falando como verdade. O que, é que eu quero dizer com isso? Você chega para um psicólogo e fala assim para ele: tô triste. Ele Uhum. vai dar uma resposta. Você chega para a IA e fala: tô triste. Ela vai falar assim para você: quais são os motivos da sua tristeza? Aí, às vezes, você nem tinha tristeza nenhuma, mas por que que ela falou? Quais são os motivos da sua tristeza? A pergunta, né? A pergunta certa traz a resposta certa, a pergunta errada traz a resposta errada. Acho que a pergunta é a forma que a gente tem ali o nosso prompt de entrar na nossa mente e tirar uma resposta. Então, assim, a partir do momento que a IA me faz uma pergunta por que que eu tô triste, quais são os motivos da minha tristeza, eu obviamente vou dar uma resposta na qual eu tô triste. A partir do momento que ela recebe uma resposta na qual eu tô triste, ela entende o quê? Caramba, ele realmente está triste. Ao mesmo tempo que você chega para um psicólogo e fala, poxa, eu tô triste, ele fala assim, mas o que é tristeza para você? É, exato. É diferente, né, cara? É diferente. Então assim, toda a questão de dela ter esse viés de confirmar o nosso ponto de vista faz a gente criar pequenas bolhas. Então você tem ali usuários que, pô, tem ali monólogos com o IA e ele falando sobre relacionamentos da vida dele, etc., num ponto de vista que ele assumiu unicamente com a IA e ele tá vivendo aqui. Verdade, E aí, cara. como é que fica? Cara, isso é muito louco. É assim, eu fiz após em Valdemir era TI. para estar aqui, né? É, Falando o dessa Valdemir parte com a precisa. gente. A gente vai chamar ele, meu parceiro Valdemir, meu irmão. Vamos marcar para você estar junto com a gente aqui. A gente vai trabalhar isso e ele é o cara. O cara é doutor em psicologia e psicanálise. Ele tem que falar disso. Mas nossa área é mais tecnologia, tecnológica. Mas, cara, assim, o grande louco disso é, quando eu fui para fazer pós em TI, eu tinha uma visão de tecnologia específica. Agora, buscando aqui um mestrado em IA, eu vejo que é importante. Eu vejo o Gabriel avançando aí, como você falou. A gente precisa fazer, a gente precisa ter o conhecimento, porque hoje a gente trabalha com tecnologia de fato. Esse braço de tecnologia que a gente abriu com a RegStack, e, e com a RegTech lá, com a questão do prêmio. Depois você me conta aí como é que tá essa questão Uhum. do prêmio lá, da RegTech lá. Tá Tá. rodando ainda? A gente tá Então, esperando ainda o resultado, né? a gente está em fase de julgamento. Acho que até dia 26 desse mês eles vão ficar em fase de julgamento. Aí na primeira semana de junho, antes da Web Summit, a gente vai saber se a gente está na final ou não. É na RegTech Awards de 2026, a edição da Austrália. Não, olha que loucura. A gente, há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, a gente estava começando no papel e com várias mensagens de WhatsApp a Vários desenvolver. áudios. Vários áudios, desenvolver uma ideia e era tão louco e você é tudo totalmente mais maluco que eu, você é mais maluco que eu, com certeza, que eu falei assim, cara, isso aqui pode virar alguma coisa e você falou, não, isso aqui dá pra virar, beleza, vamos fazer, vamos fazer. Era a visão do nada, era um deserto gigante, onde você não sabia o caminho, mas falar, cara, mas eu acho que dá para atravessar. E a gente conseguiu atravessar todo esse deserto ao ponto de gerar um sistema, gerar um documento, gerar algo nessa magnitude ao ponto de podermos participar de uma premiação internacional. E olha como é que isso fica louco na minha cabeça. Então, olha como é que a tecnologia avançou e a gente veio junto, né? Então, Uhum. quando eu falo da IA, seja do ChatGPT, Manos, qualquer um deles, e chegando agora na cloud, que a gente é o que tá mais que nós estamos utilizando mais agora, cara, olha o quanto a gente evoluiu no espaço curto de tempo. Então, aquilo que eu te falei do Imetro, de 3 4 anos, eu nem sei se demora isso tudo, porque basta uma sugestão. Exemplo, basta algo relevante ser apresentado, aquilo ali fazer sentido, se fazer sentido, e aquilo começar a ser estudado. E lógico, nunca de dentro para fora, né? Nunca, infelizmente, nunca vem do Brasil para fora, sempre vem de fora para dentro. Uma determinação do IAF internacional, algo visto aqui fora no FCC americano, essas informações chegando para o Brasil, automaticamente elas tomam a amplitude que precisam. Então, eu acho que tecnologia, irmão, para nós hoje, ela não é só uma realidade.
ela é o nosso dia a dia, é como a gente vai vivenciar a vida daqui para frente como um todo. E a gente tem vivido isso um pouquinho com a Regstack no nosso dia a dia de trabalho, lá com as perguntas, com a loucura dos funcionários tirando dúvida com vocês da parte de tecnologia, de suporte, fazendo as ponderações. Cara, isso tem sido muito Discutindo com a IA. discutindo com a IA, exato. Mas isso é legal, cara. Isso é legal, porque o que que acontece? Para que você possa discutir, exemplo, para que eu possa falar sobre Uhum. tecnologia, eu tenho que estudar sobre tecnologia para que eu possa rebater qualquer coisa linkada à tecnologia. Então, eu não tenho como debater numa conversa onde eu não tenho conhecimento. Então, isso traz com que o ser Certo. humano, olha como é que é importante. Beleza, eu vou questionar o que a IA tá pontuando, tá ponderando. Mas que eu vou questionar baseado em quê? Embasado em quê? Para que eu tenha embasamento, eu preciso me preparar, preciso me qualificar. E aí eu vejo o sentido positivo da tecnologia, que faz com que o ser humano ande. Ele não fique parado igual aquele filme do Wall-E. Lembra do filme do Aham, Wall-E? aham. O robô, todo mundo lá, pô, gordão, sentado na cadeirinha, andando de um lado para o outro, porque a tecnologia tomou conta de tal forma que o ser humano não fazia mais nada, ele não plantava, ele não andava, ele não. Ele foi ficando preguiçoso, né? Deu uma ideia de que a mente do ser humano foi ficando atrofiada. E, mano, é a única coisa que não pode ter trabalhando em tecnologia é mente atrofiada. Eu, eu vi uma vez, eu não lembro qual foi a palestrante que falou isso, mas ela disse o seguinte: será que a IA ela está realmente substituindo o humano em algumas funções ou ela só está tomando um lugar que já era para ela estar há muito tempo e, sabe, o humano que era para estar focado em coisas que ele é muito mais único. E ela trouxe essa provocação para a plateia. Será que se codar, se escrever, se essa parte de análise de cálculo matemático, se isso for totalmente resolvido computacionalmente, então será que essa revolução da IA não necessariamente vai fazer a gente ficar mais humanos, voltado mais à nossa característica, né, como humano, ou seja, o nosso relacionamento com as pessoas? Cada vez mais tem sido essencial você investir muito mais em relacionamento com as pessoas do que algoritmos de IA. Porque a gente sabe que o que, no final das contas, faz um projeto acontecer são as pessoas. Você não Exatamente. consegue tirar um projeto do papel só com IA. Você tem que ter alguém que acredita nessa ideia. Porque, independente do projeto, você precisa de um cliente. Um cliente que seja. Só Exato. se for um projeto sem fins lucrativos. Mas, assim, a partir do momento que você tem uma pessoa ali dentro contribuindo com isso, você melhora muito mais o resultado. Exatamente. Então, cara, é assim, eu vou querer, agora que você fale um pouquinho mais sobre a nossa ferramenta, a gente falou sobre a tecnologia e tudo, Tá? por que que a gente utiliza a cloud, né? A cloud é um pouco mais completa, a gente já meio deu um briefing sobre isso, tem muita coisa na internet, né? No YouTube falando muito sobre a cloud, cada um colocando a sua utilização prática, citando, mostrando, Uhum. mas eu vou querer que você faça uma demonstração de vida com a gente uma das pequenas etapas, o processo ali Certo. inicial do nosso serviço. E por que a gente escolheu a cloud depois como uma ferramenta principal, pelo menos hoje é a que a gente utiliza com maior quantidade ali a cloud, por que ela e não as demais, por que não as outras, né? Beleza. Primeiro falando do RegStack. O RegStack, ele controla os processos de compliance ali nos segmentos. E o primeiro segmento que a gente entrou foi exatamente o segmento de certificação. Então, o que o RegStack faz? A partir de estruturas processuais, acho que a gente pode chamar também de estruturas jurídicas ou de compliance. A partir dessas estruturas pré-setadas, que a gente conhece como ISO, como portarias, como regimes de RGCP, ele monta o processo que tem que ser executado. Qual é a grande diferença do que a gente está fazendo? Existem ferramentas, plataformas de pipeline de processos? Existe. Mas todas elas exigem do usuário que ele seja desenvolvedor do próprio processo. Ou Hum, seja, se eu pegar um planner hoje da Microsoft e eu transformar cada coluna no meu processo comercial,
Eu pego ali um cliente, eu consigo passar ele de uma coluna para outra. Mas, a partir do momento que eu entro num âmbito que é regido por uma pauta jurídica, eu tenho que pegar e eu montar aquilo de acordo com a portaria. E aí fica muito difícil você fazer o desenvolvimento desse processo nas plataformas que a gente tem hoje. Por quê? Porque o mercado de certificação exigem evidências, links que outros mercados não exigem. O mercado de certificação ele não quer só de você um documento. Ele quer saber qual o requisito da portaria que aquele documento está sendo atendido, sabe? Então, a gente conseguiu trazer essa trilha processual de cada portaria. A gente fala que são os gates. Então, você tem ali gates do processo que você vai liberando conforme as evidências. E no final do processo, você tem o certificado do produto. Mas aí a pergunta é, Lucas, então a plataforma gera o certificado? Não. A plataforma garante que o certificado está sendo regido pelo compliance correto, que todas as etapas que ele deveria passar da portaria ele passou, que todos os documentos que foram anexados ao processo eles têm as informações corretas. Então, o que a gente criou foi a não necessidade do usuário precisar criar esse caminho. A gente já chega com esse caminho pronto, dentro do segmento que a gente atua, das portarias, de forma que uma pessoa que você contrata na segunda, ela passa ali por um treinamento de uma semana, e na semana seguinte ela já está apta a estar rodando um processo ali com alguém acompanhando ela. Ou seja, eu faço você ter uma trilha pré-setada desse processo, baseado nessa pauta jurídica, você auxilia até mesmo profissionais que são de outras áreas a ingressar naquela área. Porque pensa hoje num OCP que ele não opera dentro dessa plataforma, que ele utiliza alguma outra. Hoje, quando um funcionário chega, ele tem que ler a documentação do OCP, ele tem que entender as portarias, ele tem que fazer todo um trabalho jurídico que, dependendo do segmento onde ele atuava, é totalmente diferente da realidade dele. Sim, fato. E muita gente se assusta. Então, a partir do momento que a gente chega com o processo desenhado, definido, essa aqui são as etapas, esse aqui são os documentos, isso aqui é o que precisa atender, e qualquer dúvida que você tiver, você tem uma IA especialista na portaria para te ajudar. Então, a gente está focando muito mais no humano. A gente está criando estrutura para o humano trabalhar melhor. E é aquilo que eu te falei, a IA, no final das contas, no RegStack, ela está em 15%. A IA só chega para falar para você uma pré-avaliação do documento, que o documento está dizendo, e para decidir ali no chat contigo qual é a sua dúvida, se você está certo ou errado, baseado na portaria. Mas mesmo assim, a decisão final de cada gate continua sendo do analista. Então, assim, o botão aprovar e reprovar ele continua sendo apertado pelo humano. A diferença é que agora a gente tem uma trilha processual que a gente consegue acompanhar a validade de cada documento e que esse funcionário, a partir do momento que ele tem alguma dúvida, ele poderia até mesmo utilizar uma outra IA, mas aí entrar naquela conversa que a gente teve. Você tira o funcionário do processo de trabalho dele para ele estar trazendo mais um processo de fora, que seria o quê? Dentro do processo de certificação, qualquer dúvida que o funcionário tem, ele tem que ir lá no GPT, subir a portaria, subir o Exato. documento, fazer uma conversa de 10, 15 Tempo. minutos com o GPT. E isso aí é perda de tempo. Perda de tempo. A gente não Aí pode. você consegue usar a IA de uma forma improdutiva. Olha aí. Exatamente. Esse é o grande ponto. São as perguntas irrelevantes, o tempo perdido que não volta e processos que ficam para trás ou que acabam se multiplicando nesse cenário de busca de informações. Então, assim, o nosso sistema ele ficou tão bom, cara. Assim, eu vou falar de algo que eu tô chovendo no molhado, eu tenho orgulho do meu filho, né? Aquela história do orgulho do meu filho. Pô, mas ele não é tão Verdade. bonito, mas eu tenho orgulho, para mim ele é lindo e você não tem embasamento para questionar. Então, assim, aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente formou, aquilo que a gente gerou é maravilhoso, é muito grande e eu não tinha a ideia da projeção que ela poderia tomar a partir do momento que a gente apresentou, né, nesses dois cenários aí de premiações, e lógico, a gente vai ter outros cenários de premiação e tudo, e até porque a gente agora vai colocar esse produto, tá jogando esse produto para o mercado
né, para as pessoas conhecerem e utilizarem e levarem para o seu dia a dia operacional. Cara, à medida que isso avançar, é que eu vou ter realmente a ideia do que foi Uhum. criado ali de uma base para eliminação de erros de uma empresa, sabe? Para eliminação Vamos, de vamos problemas. falar das feiras? Que aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho dessas expectativas. O que que tu acha? Vamos embora. Depois eu quero que você Bom, bote aí pega um pedacinho aí de uma área nossa ali, o primeiro do G3 uhum. ao G4, por exemplo, ali de uma etapa ali, Compartilhar aqui, né? compartilhar aqui, só para o pessoal ter Tá, uma ideia de como a ferramenta ela é e como a IA ela trabalha dentro dessa ferramenta. beleza. Eu vou deixar aberto aqui uma tela e eu vou entrar também pelo computador, que esse aqui tá no celular, aí eu consigo compartilhar do computador pra gente. Mas vamos lá. A gente tem duas feiras, né? Na verdade, uma é uma feira e a outra é uma premiação. A gente vai participar primeiro da Web Summit. Na verdade, a gente se inscreveu primeiro, né, no RegTech Awards, mas a Web Summit acontece primeiro. A Web Summit vai ser um Eu acho festival que de. não, cara. Eu acho que a premiação acontece depois, mas a gente vai saber do resultado antes Ah, da, mas a da gente não vai saber webcam. se a gente ganhou, pô. A gente só vai saber se a gente está na final. Mas já é um grande passo, cara. Pô, chegamos na final de uma premiação internacional no primeiro ano de utilização de uma ferramenta inovadora de mercado para o segmento. Pô, é absurdo. Então, qual está sendo o cronograma? Quando acontecer a semana da Web Summit, que é um festival de tecnologia que vai ter aqui no Rio de Janeiro, a gente já vai ter recebido a notícia se a gente está na final ou não, mas o prêmio ainda não vai ter sido decidido. O prêmio só vai ser decidido no final do mês. E aí, a gente tem que até olhar, né, Eduardo, se a gente precisa ir lá receber, né? Exatamente. Aí já mas lógico que nós vamos lá receber, se tiver que, se você se ganhar não tem para onde correr, você tem que ir lá, tem que O receber. prêmio paga. Entendeu? O prêmio paga, isso é o de menos. Aí a gente dá um jeito. Mas o mais importante, mais do que o prêmio, é o Uhum. reconhecimento de algo que é funcional. E isso é o Tá grande lance. funcionando, né? Que está funcionando, é funcional. Esse para mim é o grande lance. A minha alegria maior hoje não é receber o prêmio, lógico que receber o prêmio, se for primeiro lugar, melhor ainda. Mas é esse reconhecimento de que a ferramenta ela faz sentido para o segmento, ela vai ser um suporte incrível para outras empresas e organizações, e ela consegue se materializar, ela consegue se estruturar, ela consegue se ajustar à realidade de vários tipos de segmentos. Uhum. Então, isso, para mim, foi a cereja do bolo. Eu acho que a premiação do RegTech Awards ela vai dar esse carimbo. E eu acho que também o que vai mudar o jogo é a gente abrir para os outros segmentos. Quando a gente for para a Web Summit, eu já quero levar pelo menos ali uma perspectiva de 5 segmentos, que são escaláveis, tá? Por exemplo, processo comercial, processo logístico, de imobiliário, financeiro e a gente pensa em mais um, jurídico. Por quê? Essa estrutura que nós criamos de relacionar documentos a especificações de normativa que gera esse rastreio do processo é aquilo que você falou. Nós conseguimos aplicar em muitos, muitos, muitos segmentos. Então, uma das coisas que eu quero deixar pronto para quando a gente for é isso. A gente tem ali umas 5 opções de tela para um possível investidor tá vendo isso e a gente ter ali uma ajuda no nosso projeto. Porque um dos motivos que a gente também tá indo para a web é isso, né? A gente está Exatamente. levando o nosso projeto não para, eu não diria não para trazer um investidor, mas para trazer alguém que nos ajude a estar revolucionando esse segmento. Sim, porque Porque, é sabe, assim, não é só a questão do dinheiro, né, cara? É aquilo. não. O dinheiro a gente poderia pegar de várias coisas, mas a gente quer alguém que entenda o que a gente fez, mas também veja a aplicação em outros segmentos, que abra essas portas também. Exato, até porque é o seguinte, você pensa no mercado internacional, você tem uma ferramenta que vai atender não só o público brasileiro, mas a gente tem uma ferramenta hoje que eu consigo adequar para qualquer cenário em qualquer país.
Então, Uhum. é relevante demais. Você imagina, a gente está falando de uma premiação na Austrália, a gente já colocou lá, já apresentou, a gente já sofreu, na verdade, uma sabatina com relação ao Web Summit, a gente já tinha sofrido uma sabatina para poder participar, apresentar o que é o nosso sistema, a gente apresentou, teve aprovação, então assim, lógico, foi uma reunião internacional com o pessoal em Portugal, então, assim, a gente já tem esse conhecimento de que a ferramenta ela tem uma aceitação Uhum. internacional numa medida. Ponto. Pelo menos É. de reconhecimento de que é algo relevante. Se nós vamos ter o reconhecimento da classe como algo que pode sim ajudar a revolucionar o mercado internacional, nacional e internacional, no âmbito de controle de sistemas através de registros tecnológicos, mano, é outro. E tudo indica que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo. Mas você falou, para mim é muito mais a gente ter alguém do nosso lado, a partir de um investidor, um parceiro que queira conhecer, queira estar junto com a gente, fazer essa coisa avançar, crescer, pô, é muito mais gratificante, né? A gente já, na minha cabeça, eu prefiro mais ter um projeto em reconhecimento, que mude várias situações, vários setores, vários segmentos no mercado internacional e nacional, do que, pô, você ganhou dinheiro, tá, mas ganhou dinheiro com o quê? Qual foi a relevância disso? Não, tem que ser algo relevante. E o que a gente criou e a gente está avançando é muito relevante para vários mercados, né? E eu creio que a gente vai. Pelo menos um barulho a gente vai fazer no prêmio da RegTech Internacional, tenho certeza que a gente vai fazer. Uhum. E na Web Summit também, eu creio que a gente vai ter o êxito que a gente espera. Mas do Web Summit a gente vai falar dela em Mas, outros mas- momentos. mas vamos lá. O Web Summit já tem um ponto a botar. Pô, você me abandonou. E explica pro pessoal por que você não vai poder estar presente, mas mesmo assim você vai estar lá ajudando a gente. É, não, Explica para eles, cara, a operação que a gente está montando aí fora que também vai revolucionar. cara, a gente está montando uma operação grande. Tudo que a gente está implantando no Brasil, a gente está, lógico, né? Isso agora eu estou abrindo isso, a minha concorrência, quem se vê como concorrência, aquela coisa toda, abre os olhos. Mas enfim, espero eu que eles não me sigam no canal e não olhem os nossos vídeos, só mesmo os nossos inscritos, os Não, nossos pô. parceiros. O concorrente é bom. O concorrente faz às vezes um serviço mediano e traz o cliente para gente, de qualquer forma. Isso é verdade, isso é verdade. Mas assim, o que a gente está fazendo hoje é implantando a empresa nos Estados Unidos. A gente está fazendo nos Estados Unidos é, toda uma operação para que a empresa atenda aqui também, certificando produtos de maneira internacional, não só certificando produtos junto ao FCC, junto à ENABE, ANSI, enfim, mas também gerando serviços, prestação de serviços, gerando uma empresa que atenda serviços para exportação, importação, ligada à logística, tudo isso. A gente está no meio dessa operação, então assim vai ficar muito difícil eu estar na Web Summit em loco, né? Vou estar o tempo todo linkado, vou estar nos links, vão ter as gravações, Uhum. vocês vão ver os vídeos sendo gravados, os shorts, enfim, vão ser colocados aqui no canal. Se der, a gente faz alguma coisa timeline, a gente vê o que Uhum. consegue alinhar, mas eu não vou estar. Mas eu vou estar muito bem representado. O Lucas é o meu parceiro, meu sócio nesse negócio, tá totalmente inteirado sobre a operação, entende muito bem, ama o que faz, como eu amo o que faço. Ama a Regstack como eu amo, é filho nosso, então a gente cuida com muito carinho e a gente sabe aonde essa ferramenta vai nos levar no quesito de reconhecimento, né? A gente já é linkado a alguns órgãos internacionais de tecnologia, e Uhum. isso já nos ajuda muito, mas hoje eu acho que com esses eventos, com essas premiações, com outros eventos que a gente vai participar, tem um outro ano que vem que eu não vou citar ainda, mas vai ser em Nova York. Não Mas fala não vou não, não falar, fala não, não não fala vou não. falar mais nada. Já falei que é em Nova York, então.
Mas a gente tá escalando ferramenta de uma maneira muito Uhum. correta, de uma maneira muito centrada, sem ser megalomaníaco em nada, nada. Não tem a ver com valores, tem a ver com processos, trabalho, muito trabalho, muito esmero e principalmente muito foco. Então, é isso. Não vou estar, mas o meu coração vai estar. Então, agora, Lucas, aí vai pontuando para a gente como é que funciona aí a ferramenta. Faz um draft aí do processo aí, só para o pessoal poder entender como é que funciona a nossa ferramenta, porque é interessante, né? A gente fala de cloud, a gente fala o tempo todo de IA, a gente fala o tempo todo de GPT, tudo isso, mas como é que a gente utilizou a nossa ferramenta? Como é que ela é vista? Como é que o usuário ele visualiza? E como é que é incluída qualquer documentação? Então, acho que vai elucidar isso aí, o pessoal. Então, Edu, como você pediu, eu separei aqui uma parte de um processo que já aconteceu. A gente escondeu aqui qualquer informação que possa comprometer. Depois o editor também, se aparecer alguma coisinha, ele tapa para a gente. Mas a intenção é mostrar como é que funciona realmente o RegStack dentro de um fluxo de certificação. Tá bom? Uhum, perfeito. Tá. Então, nesse caso aqui que a gente está olhando, isso aqui é um processo de certificação de produto que acontece regido por uma portaria. Então, nesse caso aqui é uma portaria de eletrodomésticos. O que que o RegStack faz? Ele, para cada portaria, ele tem um fluxo processual pré-definido com os gates, e cada gate ele tem as suas evidências que são pedidas pela portaria. Então aqui eu tenho G0, abertura do caso, G1, classificação do escopo, G2, agrupamento da família. Isso tudo são gates que foram retirados a partir da análise da portaria. Então a gente já chega para o usuário com um caminho pré-definido do que ele precisa fazer para certificar aquele produto. E aí onde entra toda a mágica do RegStack? Para cada gate desse criado, que a gente tem uma evidência que precisa ser anexada, a gente tem a opção de subir os documentos direto na plataforma. Eles ficam associados ao gate. Então, por exemplo, esse aqui que é o G4 é o dossiê técnico. Ele vai ter muita documentação técnica do produto. Ele vai ter vista explodida, ele vai ter memorial descritivo, esquema elétrico, componentes e fornecedores. Então, todos esses documentos eles ficam aqui atrelados ao G4, que é o gate do dossiê técnico. Dentro do gate, como é que o analista trabalha? Aqui começa sem nenhum documento e ele tem a opção aqui embaixo de ir fazendo upload dos documentos para interagir com a IA. Então aqui nós temos, por exemplo, esquema elétrico. Você tem aqui o embasamento desse critério de acordo com a portaria. Você tem a evidência que foi anexada pelo analista. Você tem a verificação de checklist e você tem uma pré-análise da IA. Nesse caso aqui, a IA já pegou, que é um esquema elétrico presente identificável em relação ao produto. Então, ela já aprovou esse documento aqui. E o analista ele vem aqui no final e ele clica em confirmar para ele confirmar a decisão da IA. Ou seja, independente se a IA aprova ou não, né, nessa pré-avaliação, o analista ele tem que confirmar a decisão dele separadamente aqui no próximo passo. O que, que pode acontecer? Do analista ter alguma dúvida em relação ao registro durante a avaliação. Então, a todo momento ele tem um chat aqui do lado, ao qual ele pode tirar qualquer dúvida. Eu vou deixar aqui uma pergunta fazendo, que é a seguinte: por que a necessidade de registro dos esquemas elétricos? Porque o que, que a plataforma vai fazer? Nós já temos o nosso modelo de IA pré-setado para Uhum. essa portaria, que em cima desse gate de esquemas elétricos, e em cima dessa pergunta que eu fiz, ele vai buscar o embasamento na portaria. Então, ele tem o documento cadastrado no banco de dados, ele vai ver qual é o embasamento desse gate e ele vai retornar a minha pergunta. Então, já carregou aqui o resultado da minha pergunta. E isso aqui, ele pegou a minha pergunta, ele foi na portaria e ele embasou a necessidade desse gate aqui. Então, para cada processo que você tem dentro da portaria,
você tem o auxílio de uma IA de forma especializada para a portaria que você está executando o processo. E é aqui que entra Entendi. toda a facilidade. Em um lugar só, o analista ele sabe o que precisa acontecer, ele sabe quais são os documentos que são pedidos, e dentro de cada documento, aqui mesmo ele já sobe a evidência, ele já faz as verificações checklist, ele recebe a avaliação da IA, ele tira as dúvidas dele aqui dentro e ele registra a decisão dele. Então, algo que você teria que, primeiro, ir num servidor, ver quais são os arquivos que já tem, para saber em qual parte do processo que está. Depois, você vai para um Excel, vai para um Word, abre o e-mail, pega o documento que o cliente enviou. Em vez de você fazer tudo isso de fora, você unifica a interação do analista para dentro da plataforma. Em vez de ele ter que pegar esse documento aqui, subir a IA no chat GPT, pegar essa pergunta aqui numa outra tela, ele já consegue operar o trabalho dele de dentro da plataforma. Agora, Ótimo, Edu, perfeito. só para o pessoal ter uma visão de como é que era antes disso aqui. Hoje, finge que esse processo ainda não aconteceu, mas hoje, se eu fosse fazer um levantamento de um dossiê técnico, de um processo de certificação, qual seria o trabalho de eu fazer a junta desses documentos e eu correlacionar com a portaria? Tamanho do trabalho que você diz? Por exemplo, em horas, o que a gente está fazendo aqui no chat hoje? Vamos trabalhar isso aí. Vou botar por baixo aí umas 3, 4 horinhas aí por processo, dependendo do escopo e do conhecimento técnico do colaborador. Legal, então a gente acaba tendo aí uma. A gente mediu em 80%, né, a produtividade nos últimos testes que a gente fez internamente, mas eu acho que ao longo do tempo isso vai aumentar cada vez mais, Edu. Aham, eu acredito. Mas é isso. Esse aqui é o projeto que a gente está hoje disputando no RegTech Awards, que vai sair o resultado agora na primeira semana de junho. E vai ser o projeto que a gente vai levar para a Web Summit, para estar levando aí o RegTech a conhecer um investidor, alguém que venha a colaborar com a gente na operação. Perfeito, meu irmão. Perfeito aí. Obrigado por elucidar aí. O sistema é maravilhoso. Eu amo esse sistema, é filho nosso aí. Eu fico muito feliz por ver ele andando. Eu estou apresentando, mas você já usa, né? Exato, é só para o pessoal ver como é que a IA ela pode ser muito benéfica se você souber utilizá-la e tiver as ferramentas e os profissionais certos fazendo de maneira correta. Show de bola, irmão. Eu agradeço a atenção e a paciência. Espero que todo mundo tenha entendido. Eu acho que o próprio editor vai deixar embaixo no vídeo os contatos das nossas redes sociais. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do assunto, a respeito da implementação dos serviços, você pode estar chamando ou eu ou o Eduardo, que a gente vai estar ajudando vocês. Ok, gente, forte abraço aí. Obrigado, irmão. É isso aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.